Bom, olá pessoal, dando início aqui a mais uma aula, desta vez com o tema reformas religiosas. Mas antes de tudo, eu quero deixar claro aqui que não vamos falar exatamente de religião em si, né? Nós vamos entender alguns processos históricos que são vistos, influenciados até nos dias de hoje. Então, nós temos que entender que religião faz parte de uma experiência humana, né? Onde muitas pessoas enxergam aquilo como algo muito relevante para si, onde eles se encaixam. Então, e também faz parte de um processo cultural, onde está extremamente ali mesclado com a sociedade, com a política. Então, temos que entender esses contextos, né? Portanto, essas reformas religiosas, essas religiões, influenciam hoje no Brasil. Aqui no Brasil temos muitas religiões, algumas que são mais aceitas que outras, outras que já sofrem, infelizmente, por discriminação, por intolerância religiosa, principalmente algumas religiões de matriz africana. Portanto, temos que entender que as religiões, elas fazem parte como significado para muita gente. Então temos que respeitá-las, independente de tudo. Então, partindo já para a aula, se tratando de reformas religiosas, essas reformas elas começaram lá no século XVI, onde estava acontecendo um processo histórico onde os reis estavam cada vez mais se ascendendo, centralizando o poder para si, onde os nobres estavam cada vez ganhando mais títulos, onde a burguesia estava cada vez mais expandindo o comércio. Então é um período onde a Igreja Apostólica Romana estava sendo questionada justamente por conta da autoridade, porque naquele momento agora algumas pessoas estavam agindo mais com a razão e com a individualidade. Portanto, então a igreja estava cada vez mais sendo questionada, principalmente agora voltando um pouco no século XIV, onde a igreja ali ela começou de fato a ter esses questionamentos por pessoas por conta da peste negra, onde muitas pessoas morreram, principalmente pessoas envolvidas no clero. E a igreja ela pregava a peste negra sendo como posso dizer, era um castigo àquelas pessoas por conta dos seus pecados, dos seus maus comportamentos. Então, se algumas pessoas do clero também estavam morrendo, então elas também pecavam. Então, algumas pessoas ficavam questionando isso. Então, naquele momento, começou a ter um questionamento em relação às atitudes da igreja, a esses comportamentos. Se a peste negra era uma maldição, digamos assim, então por que pessoas diretamente ligadas à igreja também estavam morrendo? Então, só para entendermos, né, como foi esse processo que a igreja estava sofrendo, estava cada vez mais diminuindo seu poder, né, de influência. Então começa ali no século XIV, com o avanço da peste negra, mas é no século XVI que surgem, agora eu vou colocar aqui um slide, é no século XVI que surgem alguns pensadores que começam a criticar de forma incisiva, através de ideias bem articuladas, onde eles começam a questionar algumas atitudes da igreja em relação ao todo que estava acontecendo, né? Então, um dos principais pensadores, né, dessa
pensamento protestante, perdão, é o Martim Lutero, em que ele nasceu ali por volta de 1517 e que ele era uma pessoa extremamente religiosa, porque ele era um monge. Então ele começou a questionar algumas atitudes e começou a pregar algumas ideias em relação a isso. Então ele ia de porta em porta nas igrejas, colocar lá suas ideias nas portas, né? E o que ele pregava, né? Que a salvação é pela fé individual, pela razão do indivíduo, e não pelo, como a igreja pregava, que não era somente pela fé. O indivíduo ele teria que pregar boas ações, teria que fazer boas ações, teria que doar, fazer doações. E Martinho Lutero era mais radical em relação a isso. Ele falou, não, a salvação do indivíduo é justamente somente pela sua fé individual. Não tem algo a mais para ele ter a sua salvação. Não tem que doar, não tem que fazer boas ações. Ele basta ter sua fé individual que ele terá a sua salvação. Então, o Martinho Lutero, ele pregava essas ideias e a igreja começou a olhar isso e começou a tentar boicotar, né? Então, porém, como ele vivia ali na região que é a atual Alemanha, ele ele continuou, né, com suas ideias, e a igreja ali relutando contra. Porém, ele encontrou alguns aliados que basicamente garantiram a sobrevivência das ideias de Martinho Lutero. Por quê? Porque essas pessoas, elas que ficaram do lado do Martinho Lutero, elas tinham interesses em relação a terras, por exemplo, que a igreja detinha, enfim, principalmente por terras. Então, essas pessoas ficaram ao lado do Martinho Lutero e, basicamente, ali na região que era a Alemanha, teve um racha, teve uma partitura ali, né? Onde de um lado agora teria a igreja católica e do outro teria a igreja protestante, justamente com Lutero e seus aliados que teriam como ambição ali justamente pegar terras da igreja para si. E agora um outro protestante que ficou muito famoso foi justamente o João Calvino, que era um francês e que ele basicamente era um grande adepto às ideias de Martinho Lutero. Porém, ele fez algumas reformulações nas suas ideias que seguiram ainda com a ideia do Martinho Lutero, porém ele seguiu seu próprio caminho. O João Calvino, ele pregava basicamente que os indivíduos eles seriam salvos, iriam para o céu, né? Se eles tivessem a predestinação, se eles tivessem ali o trabalho, trabalhassem, se eles poupassem, como eu coloquei aqui. Então, as ideias de Martinho Lutero basicamente era que você terá a sua salvação se você for uma pessoa predestinada, se for uma pessoa que trabalha muito e principalmente uma pessoa que poupa. E olhando assim, a gente tem uma ideia de justamente de algum lado, né, de tudo isso, onde a burguesia olhou para João Calvino e ouviam essas ideias, eles ouviam essas ideias como se fossem músicas nos seus ouvidos, né? Justamente porque ele pregava tudo aquilo que a burguesia queria, que era o fruto do trabalho, da poupança, envolvia dinheiro. Então, o João Calvino, ele também ele foi muito questionado pela igreja ali, que a igreja não aceitava também. Então, basicamente,
ele pregava algumas situações em relação à questão dessa predestinação. O que o Calvino pregava nisso é que Deus ele escolheria quem seria salvo e quem não seria salvo. Aí pode surgir algumas perguntas, por exemplo, tá, mas como que saberemos quem que será salvo e quem não será? E o Calvino tem uma resposta para isso, né? Onde ele falava que por meio das condutas durante a vida das pessoas se tem essa resposta. Então, basicamente, o Calvino ele pregava essas ideias. E voltando um pouquinho aqui no Martim Lutero, só para falar uma coisa, uma questão, é que ele não queria de fato construir uma igreja, né, com o seu nome, a Igreja Luterana. Porém, as suas ideias foram cada vez mais sendo difundidas, onde chegou no momento onde teve uma divisão da Igreja católica e a Igreja protestante. Então, o Martim Lutero, a princípio, ele não tinha essa ambição para si, né? Mas ele acabou por passos e passos se formando. E uma das questões também que ele batia muito em relação à Igreja Católica eram que muitas pessoas ligadas ao clero, elas vendiam terras, elas vendiam títulos de bispo, enfim. Então, o Martim Lutero ele via aquilo, queria de alguma forma fazer uma reformulação nesse sistema. Então, eu já falei sobre Martim Lutero, sobre João Calvino, e tem um outro aqui do lado protestante também, muito famoso, que foi o Henrique VIII. O que o Henrique VIII ele pregava? Basicamente aqui nós vamos ver muito aquela questão lá do primeiro vídeo que eu gravei sobre as monarquias absolutistas. Por quê? O Henrique VIII ele pregava um poder centralizado, onde o poder basicamente ficava para ele mesmo. Chegou um momento que ele foi até o Papa fazer um pedido, e o pedido era basicamente que o Papa ele cancelasse o casamento do Henrique VIII. Porém, o Papa ele não tinha esse poder de cancelar um casamento. Então, ele falou não cancelarei, eu não posso. E qual foi, como que o Henrique VIII ele recebeu essa notícia, né? Ele basicamente pensou, você não vai cancelar? Então eu vou pegar todas essas terras aqui para mim, vou centralizar esse poder, vou cada vez pegando mais pedaços, e foi cada vez tirando mais a influência da igreja ali na região. Então o Henrique VIII ele acabou criando, né, a igreja estatal uma igreja estatal e nacional. E o que ficou muito famoso aqui durante o Henrique VIII foi justamente a criação da igreja anglicana. Então aqui no Henrique nós vemos muito essa questão da soberania, né, da centralização do poder, dessa ascensão das monarquias, né, do poder absoluto na mão de uma única pessoa. E a igreja, é claro que vendo todas essas movimentações, tanto de Martim Lutero, João Calvino, Henrique VIII, ela tinha que reagir, né, de alguma maneira. E qual foi a alternativa que a igreja encontrou? Foi justamente fazer uma contra-reforma de tudo que estava acontecendo. E que a primeira questão foi justamente que ela criou o Index. O que seria o Index? Seria como se fosse um acervo de livros que seriam proibidos, né? Que ela considerava proibidos por conta... o que ela pensava ali era não podemos disseminar o que a gente não aceita, né? Então, ela criou ali um conjunto de livros proibidos, do qual ficou caracterizada como o Index. E também, posteriormente, ela recriou, né, a Inquisição, onde ela
recriou ali o Tribunal do Santo Ofício, onde ela começaria a julgar aquelas pessoas, aquelas condutas que ela considerava inapropriada, o que ela chamava, começou a considerar, a ir atrás, né, das heresias, que seriam aquelas atitudes que a igreja negava, que a igreja ia de contra. Então ela criou o tribunal justamente como uma forma de ministrar, de dominar de volta aquelas suas concepções, né? E também uma outra questão nessas contra-reformas foi justamente os jesuítas, né? Onde a igreja ela começou a mandar jesuítas para disseminar as suas ideias e principalmente a disseminar ideias em regiões muito distantes, como por exemplo nas Américas, onde podemos ver onde a Companhia de Jesus, né, começou a adentrar nas regiões da América, enfim, várias regiões, a fim de propagar as ideias da igreja. E por último, também, ela como um quesito dessa contrarreforma, ela se aliou ao Barroco, né? O que pregava justamente aquela dualidade, né, de bem e mal, de claro e escuro. Então, com o Barroco, ela foi disseminando essas ideias do que era certo para ela e do que era errado. Então, essas foram algumas medidas da Contra-Reforma. Um breve resumo de como se deu essas reformas religiosas que de alguma forma elas influenciam até os dias de hoje. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, né? E basicamente é isso, né, pessoal?